Nem tudo o que sabemos sobre o passado está claro. Muitas vezes, o que chegou até nós veio fragmentado, moldado por interesses, traduzido por mãos que também acreditavam, ou temiam. E entre o que foi dito, omitido ou transformado, está uma figura que moldou os séculos, Jesus de Nazaré. A maioria conhece seu nome. Muitos o seguem com devoção. Outros o estudam à distância. Mas poucos se perguntam, com verdadeira honestidade, quem foi o homem por trás do símbolo. O que ele viveu, disse, causou e por que sua presença incomodava tanto. Seria possível separar a história da fé, sem desrespeitar nenhuma das duas? Não buscamos aqui respostas definitivas. O propósito deste vídeo não é convencer. É revelar camadas, provocar reflexão e permitir que cada um pense por si. Porque entre os evangelhos e os arquivos romanos, entre os altares e os pergaminhos, existe um espaço de silêncio. E é justamente nesse espaço que mora a pergunta mais humana de todas. Quem foi Jesus, o homem? Se é isso que você procura, seja bem-vindo. Neste canal, não impomos. Apresentamos. E deixamos que a história fale, do jeito que puder. Falar sobre o Jesus histórico é entrar em um terreno delicado, não por medo da verdade, mas pelo respeito às múltiplas formas como essa figura foi percebida, seguida, combatida e lembrada. A ideia de buscar o homem por trás do mito não é nova. Ela surgiu conforme estudiosos começaram a questionar, o que, exatamente, podemos saber sobre ele sem nos apoiar apenas na fé? Essa busca não rejeita os evangelhos. Mas também não os lê como relatos literais. Ela tenta compreender Jesus dentro do seu tempo, uma Judéia ocupada, violenta, fervilhando entre revoltas e esperanças. Um lugar onde dizer que os últimos serão os primeiros não era apenas bonito, era perigoso. Os historiadores que se debruçam sobre essa figura sabem que o que procuram não é um milagre, mas um contexto. Um eco. Um padrão de vida que ajude a entender por que alguém como ele, nascido longe dos centros de poder, sem exército ou riqueza, teria causado tanto incômodo. Essa investigação não tenta provar nem desmentir. Ela tenta entender. Jesus não deixou nada escrito. Mas deixou pegadas. E essas pegadas, ainda que gastas pelo tempo, podem ser seguidas, não até um altar, mas até um chão de pedra, poeira e decisões humanas. É lá que a história começa. O nome de Jesus não ecoou apenas nas primeiras comunidades cristãs. Ele também aparece, ainda que discretamente, em textos de homens que nunca o seguiram, nem o consideravam divino. Esses registros, vindos de romanos e judeus do primeiro e segundo séculos, não estão preocupados com milagres ou ressurreições. O que eles oferecem é algo mais frio, mais áspero, o testemunho de que um homem chamado Jesus viveu, foi executado e causou alvoroço suficiente para ser notado por quem, em geral, ignorava os insignificantes. Flávio Joséfo, historiador judeu que escrevia sob proteção romana, menciona um Jesus, chamado Cristo. O trecho em que ele aparece é disputado até hoje. Há quem diga que foi alterado por escribas cristãos, há quem defenda que parte dele é original. Mas o nome está ali, misturado aos relatos de revoltas, traições, execuções. Um homem que viveu e morreu num tempo onde a vida valia pouco, mas cujas palavras, aparentemente, deixaram marcas. Tácito, senador e historiador romano, fala sobre a perseguição aos cristãos sob o governo de Nero. Ele escreve que Cristo, o fundador do nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. É uma frase seca, sem devoção, quase indiferente. Mas, ainda assim, é uma confirmação. Há outros fragmentos. Citações esparsas. Nenhuma narrativa longa, nenhuma biografia. Há apenas vestígios. Como pegadas na areia que o tempo quase apagou, mas não por completo. Esses registros não dizem quem Jesus era. Não explicam seus ensinamentos. Mas eles dizem que ele esteve aqui. E isso, para a história, já é um ponto de partida. Porque o mito pode nascer de uma ideia. Mas a história sempre nasce de uma presença. Para entender Jesus,
é preciso olhar em volta, para o chão em que ele pisou, os rostos que o cercavam, o império que o vigiava. A Judéia do século I era uma terra marcada por tensão. Não era apenas uma província do Império Romano, era um território inquieto, carregado de fé, orgulho e feridas abertas. Os judeus viviam sob o domínio de uma potência estrangeira que cobrava impostos, impunha leis e não hesitava em reprimir qualquer sinal de desobediência. A religião local, ao contrário da romana, não era politeísta. Havia apenas um Deus. E com ele, promessas antigas, promessas de libertação, de um reino, de um escolhido. Era nesse ambiente inflamado que cresciam as expectativas messiânicas. Muitos esperavam por alguém que rompesse o jugo romano, restaurasse a glória de Israel, expulsasse os dominadores. O Messias, para muitos, era um guerreiro aguardado, não um pregador descalço. Jesus surgiu ali, nas bordas desse cenário político explosivo, falando de um reino que não vinha com espadas, mas com justiça, compaixão e inversão de valores. Um reino onde os últimos seriam os primeiros, onde os humildes seriam exaltados. Para os marginalizados, sua mensagem soava como alívio. Para os poderosos, tanto romanos quanto religiosos, era uma ameaça. Ele falava para multidões, tocava os intocáveis, questionava os que se julgavam santos. Não conclamava ao levante armado, mas minava o orgulho dos que viviam do silêncio alheio. Em um território onde qualquer líder carismático podia ser visto como conspirador, a figura de Jesus não passou despercebida. Não foi necessário levantar uma espada para incomodar. Bastou falar. E ser ouvido. Quando Pôncio Pilatos autorizou sua crucificação, ele não estava apenas condenando um homem. Estava tentando apagar uma agitação. Mais uma, entre tantas. Mas essa, por alguma razão, sobreviveu. Os evangelhos são, para muitos, a principal fonte sobre a vida de Jesus. Mas, para a história, eles não são simples registros, são testemunhos moldados por fé, necessidade e tempo. Nenhum deles foi escrito durante a vida de Jesus. Foram redigidos décadas depois de sua morte, por mãos que já viam nele mais do que um homem. Já o chamavam de Cristo, de Senhor, de Filho de Deus. Suas palavras, seus gestos, seu silêncio, tudo já vinha envolto em reverência. Isso não diminui seu valor, mas revela sua intenção em manter viva uma crença, não documentar uma cronologia. Por isso, os evangelhos não seguem a lógica da biografia. Não se preocupam em narrar ano a ano, passo a passo. Há lacunas, há divergências, há silêncios. O nascimento é contado de formas diferentes. A genealogia muda. Até mesmo as últimas palavras de Jesus na cruz variam de um texto para o outro. Essas diferenças não devem ser lidas como falhas, mas como reflexos do que eram essas obras, escritos comunitários, com propósitos espirituais. Não são espelhos neutros de um homem do passado, mas sim janelas, cada uma aberta por um ângulo, com uma paisagem diferente. O mais antigo deles, provavelmente Marcos, é direto e tenso. João, por outro lado, é mais simbólico, quase etéreo. Mateus e Lucas tentam compor um retrato mais amplo, mas mesmo ali, os ecos variam. Jesus aparece ora mais humano, ora mais divino. Ora próximo, ora insondável. Às vezes é aquele que cura com um toque, outras vezes, aquele que fala em enigmas. E o que não está ali? O que ficou de fora, seja por escolha, por censura ou por simples esquecimento? Quantos encontros jamais foram contados? Quantas palavras foram ditas sem que ninguém as escrevesse? Os evangelhos mostram muito. Mas não mostram tudo. Eles guardam memórias sagradas, e também revelam, nos seus vazios, a complexidade de um homem que ninguém conseguiu capturar por completo. Nem todas as histórias sobre Jesus foram incluídas nos evangelhos que conhecemos. Ao redor do núcleo que se tornou o Novo Testamento, havia outras vozes, outros relatos, outras memórias que circulavam entre comunidades cristãs primitivas. Algumas dessas vozes foram preservadas. Outras, silenciadas. São os chamados evangelhos apócrifos,
textos que ficaram de fora do cânon oficial, não porque foram desmentidos, mas porque não se encaixavam nas molduras que a Igreja, ainda em formação, considerou aceitáveis. Eram diferentes demais. Estranhos demais. Ou talvez livres demais. Entre esses textos, há escritos que mostram um Jesus mais íntimo, mais enigmático. O Evangelho de Tomé, por exemplo, não narra milagres nem crucificação. Traz apenas frases. Ditos. Palavras atribuídas a Jesus que parecem sair da boca de um sábio do deserto, mais próximo dos mestres orientais do que das figuras eclesiásticas do Ocidente. Há também o Evangelho de Maria, onde Maria Madalena não é apenas uma seguidora, mas uma voz ativa, que compreende mensagens profundas que os outros discípulos não conseguem entender. Ali, o conflito não é entre fé e império, mas entre revelação e ciúmes, entre o que foi confiado a ela e o que os outros se recusam a ouvir. Esses textos não foram destruídos. Foram esquecidos aos poucos, empurrados para os cantos da tradição, sobrevivendo apenas em cópias raras, escondidas em jarros ou em bibliotecas remotas. Quando reencontrados, séculos depois, revelaram algo incômodo, que Jesus nunca teve uma única versão. Que sua imagem sempre foi moldada por quem o seguiu, o interpretou, o amou, e o temeu. Esses evangelhos não servem para substituir os canônicos. Mas servem para nos lembrar de que a história é feita também do que foi deixado de lado. E que às vezes, nas margens do que foi permitido, é onde a verdade sussurra mais alto. Jesus morreu como muitos outros morreram naquele tempo, crucificado, sob acusação de ameaça à ordem. Aos olhos romanos, mais um agitador. Para os religiosos da época, um blasfemo incômodo. Para seus seguidores, um mestre, talvez um profeta. E ainda assim, a morte não encerrou sua história. Foi ali que outra começou. Nos anos que se seguiram à crucificação, seus seguidores passaram a reinterpretar sua vida e morte à luz de antigas escrituras. O que antes era escândalo, agora era sacrifício. O que antes era derrota, tornou-se redenção. As palavras que ele havia deixado começaram a ser relidas como parte de um plano divino. O homem passou a ser visto como o Filho. O Mestre passou a ser chamado de Cristo. Muito desse processo se deveu a um nome que poucos conhecem fora dos círculos da teologia, Paulo. Ele nunca conheceu Jesus em vida, mas foi uma das vozes mais decisivas para expandir sua mensagem. Paulo levou o nome de Jesus para fora da Judeia, até o mundo greco-romano. E com ele, levou uma nova leitura de quem Jesus era, uma figura cósmica, destinada a reconciliar o mundo com Deus, não apenas um profeta entre tantos. Com o tempo, essa imagem cresceu. Ganhou força, rituais, símbolos. A fé que nasceu nas margens do império ganhou púlpitos, catedrais, coroas. Jesus foi se tornando Cristo, Senhor, Salvador. E quanto mais sua imagem se tornava universal, mais o homem real ia se apagando nas brumas da devoção. Não por manipulação, mas por necessidade. Um povo perseguido precisava de um redentor. Um império dividido precisava de um centro. Uma igreja em formação precisava de uma figura sólida, e o camponês da Galileia, crucificado como criminoso, foi erguido como o rosto de Deus. A história não nega a fé, mas revela o processo. Mostra que toda construção simbólica tem um ponto de partida. E o de Cristo foi um homem chamado Jesus. Nos últimos séculos, a figura de Jesus passou pelas mãos de teólogos, pensadores, historiadores, arqueólogos. E a pergunta central nunca deixou de ecoar: quem foi ele, de fato? Essa busca não é movida por ceticismo barato, nem por fé cega. É movida por curiosidade honesta. Por esse desejo humano de compreender o impacto de alguém que viveu por tão pouco tempo, em tão pequena região, e mesmo assim deixou um rastro que atravessou impérios e continentes. Os estudiosos não chegam a um retrato único. Alguns o veem como um profeta apocalíptico, que anunciava o fim próximo de todas as coisas. Outros enxergam um mestre moral, voltado à justiça e ao acolhimento dos marginalizados. Há quem o interprete como um reformador judeu,
que nunca pretendeu fundar uma nova religião, mas apenas purificar a sua. Há também os que o leem como símbolo político, alguém que, com palavras e gestos, desafiava estruturas sociais, não com armas, mas com a ideia de um reino onde os primeiros seriam os últimos. Onde o poder não se assentaria mais sobre a força, mas sobre o serviço. E no meio de tantas leituras, talvez a resposta não esteja em escolher qual é a mais correta, mas em aceitar que Jesus foi, e continua sendo, um espelho onde cada época projetou suas urgências. Os oprimidos o enxergaram como libertador. Os místicos, como revelação. Os acadêmicos, como personagem histórico. Os devotos, como Deus. Seja qual for a lente, o fato é que a figura de Jesus continua sendo estudada não apenas por sua mensagem, mas por sua permanência. Ele não desapareceu com a poeira do tempo. Não foi esquecido como tantos outros mestres da antiguidade. Ele permaneceu. E o que permanece, mesmo depois da morte, merece ser investigado com respeito, e com coragem. O Jesus da história não é um quebra-cabeça com peças exatas. É uma silhueta. Delimitada por documentos, iluminada por estudos, mas ainda envolta por sombras que o tempo, e a fé, deixaram ao redor. Sabemos que ele existiu. Que viveu em um território ferido por opressão, onde palavras podiam ser mais perigosas do que espadas. Sabemos que sua morte foi real, pública, dolorosa. E que sua memória não desapareceu. Pelo contrário, cresceu. Foi interpretada, traduzida, disputada. Mas há muito que não saberemos. Não ouviremos sua voz. Não conheceremos seus silêncios. Não saberemos o que pensou no último instante, nem o que escreveu, se é que escreveu algo. E talvez, justamente por isso, ele continue tão presente. Porque o que não se fecha numa resposta, continua nos abrindo perguntas. O que podemos saber importa não apenas pela figura de Jesus, mas pelo modo como olhamos para figuras como ele e homens e mulheres que incomodaram mais por pensar do que por lutar. Que foram marginalizados em vida e santificados depois. Que disseram verdades que seus contemporâneos preferiam não ouvir e que só se tornaram sagradas quando era tarde demais. Jesus continua sendo uma presença que provoca. Não porque exige fé, mas porque nos desafia a encarar a complexidade da verdade. A perceber que o sagrado e o histórico nem sempre caminham separados, mas tampouco se confundem por completo. Saber não é o fim da jornada. É apenas o ponto em que ela se torna consciente. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido, e este canal não oferece verdades fechadas. Aqui, não buscamos convencer, buscamos compreender. A história, por vezes, fala alto. Outras vezes, apenas sussurra. Mas ela sempre deixa sinais. E quem se dispõe a escutá-la, sem pressa, sem fanatismo, encontra mais do que datas e nomes. Encontra humanidade. Contradição. Mistério. E, quem sabe, algum sentido no meio disso tudo. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever. Não prometemos respostas. Mas prometemos continuar perguntando, com respeito, com profundidade e com coragem. O passado é vasto. E nós só estamos começando a atravessá-lo.